Psycho 100, Cowboy Bebop, Monster, Violet Evergarden, Over the Garden Wall, Berserker, One Punch Man, Death Note, Hora de Aventura. O que todos esses têm em comum? Nada. O que diferencia uma boa história de uma história ruim? Hoje eu vou provar pra você que tudo que você precisa são de boas ideias. Óbvio, se você não morar no Brasil e precisar pegar um ônibus lotado às 6 da manhã com todo mundo cheirando a carniça. Mas você entendeu o ponto aqui, né? Hoje eu vou falar de alguns dos meus desenhos e animes preferidos de todos os tempos. E vou estar provando pra você que tudo que você precisa são de boas ideias. Eu não vou chover uma olhada aqui e dizer boas ideias e força de vontade é tudo que você precisa. Até porque isso tá longe de ser a única coisa que faz você de fato simpatizar com uma história. E aí tá um termo interessante. Simpatizar. Para que uma obra tenha realmente um peso como história, é preciso que os personagens sejam orgânicos. Nem coerentes, só orgânicos mesmo. Ele tá correndo pela cidade com essa careca que parece pirulito de terrorista. Imagine a seguinte história. Um mundo normal onde existem criaturas e energias. E certos indivíduos conseguem controlar essas energias, adquirindo poderes sobre-humanos. Com esse mini resumo, você provavelmente conseguiu associar com 10 obras diferentes. Mas a que eu tô falando é Mob Psycho 100, que é uma obra muito maior do que só esse resumo. Embora essa seja a premissa de Mob, o que realmente enriquece o universo e faz Mob se destacar dos outros trocentos isekais genéricos são os personagens e como eles são humanos. Para criar um bom personagem já é difícil o suficiente. Agora multiplica essa dificuldade por 2 e você terá a ideia de quão desafiador é para o autor criar um personagem humano e orgânico em um universo totalmente fantasioso. Mas é exatamente isso que diferencia Mob de qualquer outra obra. Personagens orgânicos são aqueles que parecem ter vida própria, com personalidades únicas que evoluem ao decorrer da trama. Eles são um coração de uma história e são capazes de prender muito mais o público do que qualquer outra efeito especial, ou cenário, ou traço bonito. Apesar do que Mob, convenhamos, é lindo. Por isso, se você quiser criar uma boa história, foque em criar personagens que pareçam reais. Dê a eles falhas, medos, sonhos e motivações. Faça com que eles sejam humanos, mesmo que vivam em um mundo totalmente diferente do seu. Afinal, são os personagens que fazem uma história valer a pena. Se você tem personagens humanos, uma trama interessante, a sua história vai ser boa, né? Sim e não. A arte existe desde sempre, e as mídias sociais, que é o que você está assistindo agora, são relativamente mais novas. No entanto, se você abrir qualquer serviço de streaming, você vai ficar entediado, e o motivo para isso é bem simples. É tudo igual. E aqui entra uma coisa interessante, que pode mudar totalmente o tom da sua obra, o gênero, e como isso pode mudar a sua história. Imagina a seguinte situação. Você está no meio de um apocalipse zumbi, os suprimentos estão acabando, e você precisa sobreviver. Ei. Viu? Você já tá entediado, ou melhor, a gente já tá entediado. E você até pode dizer, o gênero de zumbi está ultrapassado. E talvez você esteja certo, considerando que o primeiro filme de zumbi da história foi lançado em 1932. No entanto, há muito mais o que considerar. Zoom 100, cujo mangá foi lançado em 2018 e a adaptação veio para Netflix esse ano. Tem como tema principal Apocalipse Zumbi. E eu não enfatizei o principal por acaso não. Se você viu o anime, você vai perceber que o anime não é exatamente sobre zumbis, e sim sobre os personagens. Os zumbis são só uma muleta para fazer você conseguir entender a história como um todo. O que a história realmente quer mostrar para você são os personagens e como eles lidam com certas situações. Muito do que Zumbilândia fez antes, que é pegar um gênero e modificar ele totalmente a ponto de ficar irreconhecível, só que dessa vez com um pouquinho mais de Ásia. E essa cara de Ásia é muito mais do que waifus com idade totalmente questionável e pausas extremamente dramáticas. E sim, o tom dela. As obras japonesas geralmente têm tanto por questões culturais, econômicas e tudo mais, cara de Ásia. É tipo como Hollywood deixa tudo com cara de América. E você quer um exemplo mais esdrúxulo? Então toma aí. NCIS é uma série policial mais feijão com arroz que você vai ver. Além da intro envolvente e o meu primeiro crush sem contar personagem 2D, não tem nada demais. Isso é porque foi esse o tom que a série escolheu. Algo mais sério para um público mais velho, mas não sério o suficiente para ficar com informações demais, para ficar difícil para esse público entender. É só literalmente desligar o cérebro e aproveitar. Por outro lado, Brooklyn Nine-Nine é uma série policial, mas com um tom bem mais leve. Isso meio que tem correlação com o gênero, mas não se limita só a isso. Até porque Clique, comédia, Clique, Adam Sandler, não fala assim com ele, Adam Sandler. O gênero combinado com o tom da sua obra vai dizer o que ela é. Tá, personagens bom, tom, gênero. É isso que você precisa para criar um novo Avatar, a.k.a. melhor obra existente. Se você discorda, você não respira. Mas você sabe o porquê Avatar é tão bom? Vamos para a lista. Personagem bom? Check. Tom e gênero que condiz com o que a obra quer passar? Check. E aqui vão as chaves finais para o sucesso de Avatar, Cowboy Bebop e várias outras obras. Ambientação
e jornada do herói. A ambientação é fazer com que os personagens da sua história realmente pareçam estar em um mundo real, tornar o mundo totalmente acreditável. Se tiver uma cafeteria, essa cafeteria vai ter uma função na sua história. Se tiver painéis bonitos e expressivos, que isso contribua para que sua história fique mais real, mais identificável. Aqui vai um exemplo de Avatar mesmo. Se você assistiu Avatar, você deve lembrar que o tio Iroh perdeu o filho dele na guerra. E o desenho não dá uma de Transformers e coloca um Autobots falando: eu perdi o meu filho numa guerra. O fato de, só pelo contexto do universo de Avatar, que está numa pós-guerra, todo mundo perdeu alguma coisa, você consegue aceitar aquela informação, porque os escritores fizeram com que o universo pareça vivo. Você consegue acreditar que aquilo aconteceu. Come marching home, brave soldier boy, comes marching home. Tá, agora a jornada do herói. Basicamente é como o seu personagem deve fazer para que a sua história fique interessante. Imagina assim, Dragon Ball Z. Goku tem um vilão muito mais forte que ele, e ele simplesmente fica mais forte e vence a luta. Pera aí, é assim mesmo, né? Pra sua história ser boa, tem que ter um propósito, um objetivo, mas ele não pode ser muito fácil ou muito rápido. Tem que ter uma reviravolta. Você não gostaria de ser sentido sem a reviravolta do final. Você não gostaria de Berserker se não tivesse visto o Guts farmar tanto antes. A reviravolta do final não será tão impactante se você não tiver o processo. Mas assim, você acabou de ouvir um jovem triste falar um monte de bobagem. Mas caso você realmente queira escrever uma história, leve em consideração alguns dos pontos aqui e boa sorte. E não leva só meu vídeo em consideração, pelo amor de Deus.